Hello, students. How are you? Are you good? Are you okay? Very good. Here, Teacher Pat Sosa, and we continue our classes. Today, our class 2, hoje a nossa aula 2, and we'll talk about what? Let me see it. There we are. First of all, antes de mais nada, né? Primeiro, we'll do our rediscovering knowledge. Vamos fazer o nosso resgate do conhecimento. Né? Rediscovering, a ideia de redescobrindo conhecimento, mas eu gosto de chamar em português de resgate do conhecimento. Good? E o que a gente vai fazer nesse nosso rediscovering knowledge? A gente vai resgatar aquilo que a gente viu na nossa aula anterior. Lembram do nosso very beautiful dog? Nosso bonitinho, doguinho bonitinho. E o nosso ursinho, hello! Estavam conosco semana passada porque in our previous lesson we talked about greetings, introductions, and spelling. Yeah? We learned how to use expressions like good morning, good afternoon, good evening, and good night for greetings, and hello, and hi, and how are you? But lembrar aqui, né, que how are you is just a polite question, tá? Você não precisa responder para a pessoa que você não tá bem. Oh, how are you? Oh, I'm so bad today. No, dear, por favor. É só um jeito educado de falar, né? Então, na nossa lição, na nossa aula anterior, nós falamos sobre os cumprimentos, que são os greetings, as apresentações, que são as introductions, e a soletração, que é a parte do spelling. A gente aprendeu a usar bom dia, boa tarde, boa noite, oi, como vai, né? Como você está? Que, como eu disse, é uma pergunta apenas educada, é só o polite, tá? Então você não precisa, I'm so bad. Gente, a gente sabe que a gente não tá bem, né? Muita gente não tá bem. Não precisa responder dessa forma. Então, how are you? I'm fine, thank you. Eu estou bem, e você? É isso, é sobre isso, tá? Vamos ser falsos aqui na vida. We also saw how to introduce ourselves. My name is, or I am, and how to introduce others using this is. Este é, esta é, né? Meu nome é, eu sou, enfim. I'm Patty. My name is Patricia. Good? We discussed formal titles like Mr., Mistress, Ms., and Miss, and how to ask for someone's name with questions like, what's your name? How do you spell your name? Do you remember? Lembra disso? Então, a gente falou também aqui como nos apresentar. Meu nome é, eu sou, como apresentar outras pessoas, títulos formais, senhor, senhora, senhorita, aprender como perguntar o nome de alguém, né? Frases como qual é o seu nome, como se soletra o seu nome. E para soletrar, a gente usou inclusive o alfabeto, né? O A, B, C, D, E, F, G, que vocês lembram. E também vimos a questão do NATO Alphabet, então o alfabeto da OTAN, que é específico para algumas situações, mas também pode ser usado para o spelling. Lembram? Alpha, Beta, Charlie. Esse acaba sendo mais tradicional e mais específico, tá? Teve questão dele no questionário, hein? O nosso quiz teve question about. E pensando na questão do alfabeto, do spelling, a gente vai perceber que nem todas as palavras o alfabeto vai dar conta. Como assim, professor? Pois é, o alfabeto tem 26 letras, nós vimos A, B, C, D, E, F, G, whatever, to Z, Z or Z. Olha ali uma questão também que a gente acabou não falando na aula anterior. Existe diferença no spelling do American para o English, tá? Então, pode ser falado como Z ou como Z. Qual que tá certo? Qualquer um, coração. O importante é o que você usa, né? E aí a gente tem essa questão do uso aqui, né? Do Z or Z, que é o som do Z para nós, tá? Agora, qual dos dois é qual, professora? Essa é a pergunta do milhão, tá?
Essa é a pergunta do milhão. Conta aí para mim, qual que você acha? Você lembra? Você conhece? Z é o inglês britânico, Z é o inglês americano. Ambas as pronúncias são aceitas, tá? Mas o Z é mais tradicional, é mais comum no Reino Unido e outros países falantes de língua inglesa. Austrália, Canadá, Nova Zelândia acaba aparecendo. E o Z é mais comum nos Estados Unidos. Então, assim, não tem errado. O que tem é essa diferença. E aí, quando a gente pensa nessa questão da diferença do falar, a gente vai entrar com este assunto de hoje, que é o nosso Connected Speech. Connected Speech. O que quer dizer esse trem de Connected Speech? Understanding Natural English Rhythm. 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 Common in everyday spoken English, especially among native speakers from the US, UK, Australia, and other English-speaking countries. Appropriate for informal conversation, phone calls, interviews, and any situation where fluently and natural speech is expected. Definition: Connected speech refers to the way spoken English sounds different from written English because words and sounds link together naturally. This makes speech faster, smoother, and sometimes harder to understand for beginners. O que quer dizer tudo isso, professora? Isso quer dizer exatamente o que a gente faz em português, coração. Você fala exatamente como você escreve? Não. Óbvio que não. Né? Porque senão a gente ia ser um monte de robozinho aqui. Não é essa a ideia. Então, em inglês, a gente tem a mesma proposição, a mesma proposta. Se em português a gente não fala como a gente escreve, em outras línguas também não. E o Connected Speech tem a ver com essa questão dessa diferença, né, do falar, que acaba sendo esse som do jeito que a gente diz do cotidiano. Quando a gente pensa aqui nos diferentes sotaques, né, eu acabei de falar da questão dos years a gente tem os diferentes sotaques aqui em inglês, dependendo da região, a gente vai ter também essa naturalidade no falar, que acaba sendo diferente. Então, a ideia do Connected Speech é a gente compreender esse ritmo natural do inglês, tá? Que é comum no inglês, que é falado no dia a dia, especialmente entre falantes nativos, né? Dos Estados Unidos, US, Reino Unido, UK, United Kingdom, Austrália e outros países aqui que são falantes de língua inglesa. Ele é adequado em qualquer situação do dia a dia. Pode ser conversa informal, pode ser chamada telefônica, entrevista, qualquer situação onde se espera essa fala que seja fluente, essa fala que seja natural, né? Não é uma coisa robotizada neste processo. E o que então é essa ideia do Connected Speech? É a forma como o inglês falado soa diferente do inglês escrito. Exatamente como no português, não é mesmo, coração? Por quê? Porque as palavras e os sons se conectam naturalmente, naturally. Né? E isso faz com que essa fala seja mais rápida, mais fluida e, por vezes, mais difícil de entender para os iniciantes. Tá? Então, existe essa questão aqui no contexto do Connected Speech. Professor, então o ABC não vale nada? ABC, 1, 2, 3... Música dos Jackson 5, ABC. Jackson 5, né? Quando eram os irmãos Jackson. Essa música é antiga. E depois Michael Jackson fez carreira solo, enfim. Não. O ABC, ele continua valendo. O que se propõe aqui é repensar a maneira como a gente fala. A gente não fala aqui palavra por palavra, tá? Quando eu pego aqui o Everyday Spoken English, olha lá, Spoken English, eu acabo juntando. Né? Another, o de some. English speaking, esse G some. Essa é a ideia desse falar natural, né? Do Connected Speech que a gente tem aqui, ok? E isso acontece naturalmente, como também em português. Quando a gente fez o ABC, na aula anterior, a gente usou inclusive a ideia do ice cream. Ice cream. Quando falamos do I, da letra I, né? I, ice cream.
E aí tem uma figurinha ali do lado. O que ele tá fazendo? Ice cream! Tá gritando. Eu sei, pareço louca, gente. Meu Deus, que horror. Mas enfim, ice cream, ice cream. Qual é a diferença? O sound, o som aqui é o mesmo. Né? Então eu tenho ice cream, sorvete, ice cream, eu grito. Ice cream. Essa é a loucura. Enfim, a pessoa já tá aqui maluca. Why does spoken English sound so fast? Why does spoken English sound so fast? Essa é a pergunta. Why? Why? Because native speakers connected words when they speak. Sounds change, disappear, or blend. Example. We said, nice to meet you. Do you remember? Nice to meet you. Quando você encontra alguém, quando você conhece alguém, prazer em conhecê-lo, nice to meet you, que acaba virando, no cotidiano, nice to meet you. Nice to meet you. Inclusive tem uma música. Paty, pelo amor de Deus, você só fala de música, gente. Eu lembro das músicas, né? Tem a música que chama Nice to Meet You. Pode procurar aí. Do Imagine Dragons. Imagine Dragons. Olha lá. Colocando aqui para vocês, tá? Nice to meet you. E ele vai falar esse nice to meet you no final da frase. Você vai perceber. Nice to meet you. Vai aparecer. Ok? Então, a gente tem aqui a ideia, né, de por que o inglês falado parece tão rápido. Porque os falantes nativos conectam as palavras quando falam. Dependendo da região que você está no Brasil, querido, isso aqui vira, né, uma sopa de letrinha do mesmo jeito. Então, os sons mudam, desaparecem ou se misturam. O blend ali tem a ver com misturar, inclusive. Okay? E aí, no nosso exemplo, esse prazer em conhecê-lo, quando eu falo rapidamente, vira prazer em conhecê-lo. A gente não consegue traduzir especificamente a ideia do sound, tá? Não dá. Unfortunately, a gente não consegue traduzir essa ideia do sound. Mas dá para perceber que em português a gente também não vai falar prazer em conhecê-lo. Se a gente está falando do jeito que a gente diz aqui, é prazer em conhecê-lo. Inclusive, esse O final vira U para nós, né? O E final vira I. Normal. Normal. Good? So, let's see the grammar tips. Grammar tip. Linking sounds. Final consonant links the next word's vowel. Final consonant links to the next word's vowel. Então, as consoantes finais de uma palavra vão se juntar com a vogal da palavra seguinte. Links, conectar aqui, ó. Vocês conhecem essa palavra? Tá vendo como a gente conhece palavras em inglês? Elas fazem parte do nosso cotidiano também. Enfim, no nosso example, e aqui a gente tem uma questão também interessante, porque além de juntar, a gente acaba colocando um som aqui no meio, nesse caso, tá? Go on, go on. Para indicar essa junção dos dois Os, acaba entrando esse som de U, que é suave, go on. Outra música, Show Must Go On. Você já ouviu essa? Com certeza. Quem gosta de Queen aqui ouviu essa música. In English, olha lá, junta tudo, in English. E esse SH aqui vira um som de X, né? In English, tá? Então, esse go on é a ideia de continue ou de continuar. In English, em inglês. Como eu disse, não dá para traduzir essa ideia do sound, né? Deste som que junta. O que a gente pode fazer aqui é usar o alfabeto fonético internacional, que a gente vai falar sobre, mas num outro momento. Good? Guarda essa ideia para um outro vídeo, inclusive. A gente tem também o elision.
Elision. Some sounds disappear. Alguns sounds, olha, eu já misturando inglês e português aqui. Alguns sounds, né, disappear, desaparecem, tá? Então, no nosso exemplo, I don't know. I don't know. O que vocês ouviram? I don't know. A gente não escuta o don't know. E nem o K nesse caso. I don't know. Ok? Eu não sei. I don't know. Eu não sei. E a gente tem o assimilation. Assimilation em que os sons mudam para se adaptar ao próximo som. Então, eu tenho aqui been going. Been going. Olha lá. OI virou OIN. E esse G final, ele dá uma modificada de leve. A gente não escuta o G. Going. Going. Ele fica meio que quase aspirado, tá? E isso aqui que vocês estão vendo, esse Nzinho, parece um Nzinho com uma perninha mais comprida aqui no final, é justamente a transcrição fonética deste som. Olha que maravilha. Por isso que eu falei que a gente precisava entender um pouquinho mais disso para pensar nesse connected speech, ok? Let's continue. Let's practice our connected speech. Vamos praticar aqui. Agora é a vez de vocês, tá? Read the sentence and practice making natural connections between words, just like a native speaker would. Notice how the end of one word links to the beginning of the next, making your speech more fluent. Então, now it's your turn. Agora é a sua vez. Read the sentences. Leia as frases and practice making natural connections between words. Então, pratique as ligações naturais entre as palavras, just like a native speaker would. Assim como faria um falante nativo. Notice how the end of one word links to the beginning of the next, making your speech more fluent. Então, o final de uma palavra se conecta com o início da outra, deixando o discurso aqui mais fluido. E não só o final de uma palavra que conecta com a outra, né? No meio das frases, a gente vai acabar tendo aqui também uma diferença em relação a essa questão da própria estrutura. Vocês perceberam quando eu falei aqui o the beginning of, esse F acaba mudando para V no seu sound, né, no connected speech. Então, beginning of the next. Olha lá, a gente tem mudanças, ok? Então, vamos ler cada uma dessas frases agora. Let's start with there you are. Lock out the doors. Lock out the doors. Eu não vou falar lock out the doors. Lock out the doors. Ok? Stop it now. Stop it now. Stop it now. Junta tudo. They got away. They got away. Inclusive, percebam que esse T final acaba ficando quase um R. They got away. That's a fair answer. That's a fair answer. That's a fair answer. Fair answer. Ok? Também a questão aqui do answer, né, que a gente não ouve todos os sons. Conseguiram perceber? Que a gente não escuta todos os sons em answer, acaba sendo importante também essa percepção, ok? I'll bet it doesn't fit anymore. I'll bet it doesn't fit anymore. Fit anymore, junto, bet it, junto, tá? Então, também essa questão aqui das junções. Would anyone like a cup of tea? Would anyone like a cup of tea? Cup of tea. Aquela ideia, né, do off virando off, tá? Would anyone like a cup of tea?
Junta tudo. He'll always be there for you. He'll always be there for you. Esse there for you vira... aqui eu tô falando mais devagar, mas ele acaba virando uma coisa só. Ok? Então, a ideia é você fazer este treino para ter essa percepção de que esses elementos mudam, né? Esse jeito que a gente diz nesse processo. Aqui são só algumas possibilidades, mas nós sabemos que existem outras também. Tá? Então, é você perceber onde estão essas alterações. Tudo bem? Faça o treino. Did you know? Vamos para o nosso Você Sabia? Our fun fact. Well, the most common sound in English is the schwa. Schwa. Found in words like banana and about. It can appear in any written vowel. Então, what is this, teacher? So, depending, okay, on the speaker's accent, dependendo do accent, do sotaque do falante, né? Nós vamos ter este som, que é a ideia do schwa, tá? O que ele significa exatamente? Né? É um som intermediário que não é um A aberto, tá? Então, banana, banana. Percebe que eu não falo A e não falo E. Banana. About. Eu não falo A e não falo E. Então, essa é a ideia do schwa, que tem esse símbolozinho, inclusive, né? Que é esse E virado de ponta cabeça, tá? E ele pode aparecer em qualquer ponto da palavra, substituindo qualquer lugar. Fácil, né? Tá tranquilo. Tá favorável. Extra. About... Eu sei, é complexo, mas a gente tem que falar sobre isso, ok? So, extra. About 30% of English vocabulary comes from French, which explains many connected pronunciations and silent letters. Letters or letters. Fun fact. Words like bookkeeper and bookkeeping have 3 pairs of repeated letters in a row. They are tricky to spell and pronounce. 3 pairs. O, K, E. Fun fact, words like madam, level, and race car are palindromes. They read the same backward and forward. Recognizing them helps with pronunciation and spelling patterns. O que eu quis dizer com tudo isso? Vou pegar a tradução aqui. Então, na nossa curiosidade 1, o som mais comum que a gente tem em inglês é o schwa, que é presente em palavras como banana e about, sobre. Ele pode aparecer em qualquer vogal escrita, tá? E vai depender, como eu falei, do sotaque, do accent de quem está falando. O extra aqui, cerca de 30% do vocabulário da língua inglesa vem do francês, o que explica muitas pronúncias conectadas e letras mudas, inclusive. Então, eles têm da mesma maneira que a gente tem aqui a herança, né, das línguas românicas, o inglês acaba tendo aqui, né, essa relação com o vocabulário da língua francesa. Tá? Outra curiosidade que acaba sendo interessante, palavras como bookkeeper, que é contador, e bookkeeping, contabilidade, tem 3 pares de letras repetidas seguidas, né? O O, Q, I. Neste caso. E elas são difíceis de soletrar e de pronunciar. B, W, O, W, Q, W, A, P, E, R. Né? Tá, já fiz confusão aqui. Eu tenho certeza que eu fiz confusão, né? Porque é muita coisa para falar ao mesmo tempo. Então, acaba tendo essa questão. Curiosidade aqui, palavras como madam, level e race car, madame, nível, e race car, carro de corrida, race, corrida, car, carro, são
palíndromos, palindromes, elas são lidas, quando lidas de trás para frente, né? Backward to forward, backward de trás to forward para frente, permanecem iguais. Então, reconhecê-las ajuda também a entender aqui padrões de pronúncia e de ortografia. Perceba que eu falo madam, madam, tá? Eu tenho esse som do M final como eu tenho no começo da palavra, ok? Good. It's necessary to know about. E aí, falando do bookkeeper, você já deve ter ouvido falar, né, do filme com o Ben Affleck, que é o The Accountant, que é outra maneira de falar o contador, The Accountant. Ele lançou, inclusive, The Accountant 2, né, o Contador 2, tá? Então fica aí a dica também. Né? Para o fim de semana vocês vão assistir The Accountant, que é a ideia do bookkeeper também, tá? Então, possibilidades aqui que a gente tem em relação à língua inglesa. Ok? Let's continue. Oh, God! How many information, teacher? Quanta informação. A gente precisa lembrar desses trem tudo aqui, tá? Dessas ideias. Aliás, trem em inglês, como é que a gente fala? Né? Staffs, essas coisas todas aqui. Então, a gente vai trabalhar com o PTK Phenomenon. PTK. Virou peteca para ficar mais fácil da gente pensar isso em português, ok? Mas a ideia é PTK. The PTK phenomenon. In Portuguese, we easily distinguish sounds like pata, paw, and bata, hit, bata. Bata nele, hit him, ok? E esse pata de paw, eu mandei para vocês uma brincadeira com esse paw, não foi? Com o palmas. De promise, palmas, né? Porque em português eu falo que é combinado, que é a junção de combinado com cão, né? Gosto de cachorro, né? E aí eu lancei em inglês para trabalhar com esse do combinado, eu lancei o palmas, tá? Então a pata de cachorro, paw aqui. Então, em português a gente consegue distinguir perfeitamente PB, porque tem aqui a questão da própria, de como o som acaba se, né, saindo aqui pra gente. Então, PB, um mais explosivo, o outro mais contido. A gente consegue perceber essa diferença. But in English, the difference is marked by aspiration, a burst of air. É mais suave, ok? Words like parking ticket code and compare require a strong puff on of air on P, T, and K sounds at the beginning of stressed syllables. Sabe o que a senhora quis dizer com isso? A ideia é justamente do que eu acabei de falar para o português. Essa ideia de como a gente faz o som sair da caixa torácica, ok? So, these words need a burst of air. Good? How can we say this in Portuguese? I'll try. Okay? A tip. This puff makes pear sound different from bear. Bear. And cold from gold. Então, a ideia aqui, né, é que este som aspirado vai fazer a diferença no som do pear com o bear, cold com gold. Percebe como o som acaba sendo mais forte em bear e gold, neste caso, ok? A nossa memory trick é PTK, peteca. PT and K are spirit, ok? The
Teach the DJ phenomenon. DJ phenomenon. Qual é esse segundo fenômeno que a gente tem aqui? Brazilian learners often turn T and D sounds into ch and ch sounds. A gente faz um palatalization, uma palatização. O que quer dizer isso? Em muitas regiões do país, a gente tem, em vez de falar tia, a gente fala tia. Tia. Em vez de falar dia, a gente fala dia. Dia. Então, a gente transforma o T em ch e o D em ch. Ch. Ok? Então, em inglês, como é que se dá isso? Thin may sounds like chin. Thin, chin. Cat may sounds like catch. To catch. I have a cat. I want to catch it. Olha a diferença que dá aqui. What may sounds like watch, relógio. Então, em vez de perguntar o que, você pode estar falando watch, pode estar falando relógio. E isso acontece por conta desse fenômeno brasileiro especificamente, ok? Então, aqui alguns key contrasts, né? Tear versus cheer. Tear, cheer. Bad, batch. Bad, batch. Okay? Memory trick. Teach has voiceless sounds. DJ has voiced sounds. Então, teach, voiceless. DJ, voiced. Aqui é a ideia do surdo do sonoro, do que vibra mais, do que vibra menos. A gente tem que entender essa diferença em português para conseguir entender também a diferença em inglês, ok? Mais um aqui, né, dentre os nossos fenômenos, the Eminem phenomenon. Final nasal sounds like M and N are often mispronounced by Brazilians. Examples? Também. Lunch. É a ideia de que a gente não pronuncia o M ou o N no final das palavras, porque não tem diferença. Quando eu falo também, quando eu falo lanche, não tem diferença no som do que eu estou fazendo aqui. Esse nasal. Inclusive, né, a pessoa que está resfriada para fazer som nasal, uma beleza. Mas tudo bem, a gente sobrevive a isso. In English, they must be fully articulated. Mum, num, man, Jim. Então, em inglês, a gente precisa articular claramente. Mum, num, man, Jim, com o som final, de acordo com o M ou o N que está aparecendo ali na palavra, tá? Tip. Both the start and end sounds should use the correct tongue or lip positions. Então, a gente tem que usar ou a língua ou a posição dos lábios de maneira correta para fazer esses sons adequadamente, seja no início, seja no final das palavras. Memory trick. Eminem. Ending sounds fully pronounced. Então, o M final, ele é completamente pronunciado, ok? Vamos pegar a tradução desse tanto de coisa aqui que a gente falou, que eu já fui traduzindo. Mas que a gente coloca aqui. Então, o fenômeno da PTK, PTK. Em português, a gente distingue facilmente os sons de pata, bata, mas no inglês a diferença acaba sendo marcada pela aspiração, né? Esse sopro de ar. Pair, bear. Palavras como park, estacionamento, king, rei, ticket, bilhete ao ingresso, code e compare, comparar aqui, né? Nothing compares to... enfim. Senator Connor. Exige um sopro forte de ar nos sons P, T e K quando aparecem no início de sílabas tônicas. Então, para eu mostrar que essas palavras são tônicas, eu preciso ter esse som mais forte, tá? E esse sopro faz com que pair, soe diferente de urso, bear. E cold soe diferente de gold. Então, cold, frio, soe diferente de gold, ouro. Tudo bem? Então, o truque de memória é lembrar do PTK, que PTK são
aspiradas, tá? A gente tem também o fenômeno de ensinar o DJ, então teach the DJ, DJ ou DJ. Olha aí a complicação, né? Aprendizes brasileiros frequentemente transformam o som de T em D em som de ch e G, né? Que é o caso da palatização. Então, tin, lata, pode soar como chim, queixo. Cat, gato, pode soar como catch, capturar. What, o que, pode soar como relógio, watch. Né? Clock também é relógio, tá? Mas aí o watch é a ideia também de relógio. Qual é a diferença, professora? Pois é, vamos lá fazer pesquisa, tá? Vai lá, ó, vê a diferença aqui do watch. O que é um watch? Né? Que tipo de relógio é esse watch aqui? Tá, vamos de imagem. Quero só imagem de relógio. Watch. Normalmente, inclusive, agora a gente tem os smartwatches, né? Os relógios que são smart e são relógios ao mesmo tempo, tá? E aí vamos ver qual é a diferença. Oi. Pro clock aqui. Eu não sei porque que eu escrevi o watch, mas ele entendeu o watch aqui. É porque eu tava com o watch na cabeça. A gente pensa uma coisa e escreve outra, dá nisso, olha lá. Então, watch e clock. Tá? A ideia do clock, você percebe que vem mais esse tipo de relógio mais antigo, tá? É o clock aqui para eles. Então tem uma diferençazinha, mas vocês vão pesquisar isso com mais calma depois. Então a ideia aqui. Algumas que contrastes dão contraste-chave. Tear, lágrima, versus cheer, comemoração. Aliás, como é que você brinda? Cheers é o brinde, né? Bad e badge, ruim versus distintivo. Tá? Então, um truque de memória, lembrar que tem sons surdos, né? Teach tem sons surdos e DJ tem sons sonoros. DJ, que é o disc jockey. DJ é é a abreviação de disc jockey, tá? Então, ele tem sons sonoros. E, como eu falei, é importante pensar nisso no português. E aí a gente tem o fenômeno Eminem, que são os nasais finais, MN, em português acabam frequentemente não sendo pronunciados, né, pelos brasileiros. Então a gente tem não só não pronunciados, mas a ideia de que a gente não diferencia estes sons, tá? E tem gente que fala também aqui em vez de também, né? Também, aí eu sei que é o M, tá? Então, também, lunch, não tem diferença nesses sons. Em inglês, eles devem ser totalmente articulados. Então, eu tenho mom, que é mãe, noon, meio-dia, man, homem, academia, que é gym, né? Gymnásio, ginásio. Então, tanto o início quanto o final das palavras tem que usar corretamente a posição da língua ou dos lábios, nesse caso, tá? E o truque de memória é lembrar do Eminem. Os sons finais com M são totalmente pronunciados. Eminem. Nem. Ok? Let's continue. Continuando aqui. Oh my God, mais phenomenon. Plus phenomenon, yeah. Do you know the psychotic gnome phenomenon? Psychotic gnome. What? Silent letters are frequent in English, especially in words of Greek or Germanic origin. Então, é um fenômeno específico em que a gente tem as letras silenciadas, né? Nos nossos exemplos aqui, a gente tem psychology and psycho. Cuidado com esse psycho aqui, tá? Que é a ideia. É um problema sério, enfim, depois eu mostro a tradução para vocês entenderem. A gente tem no e night. A gente tem knife, gnome, gnome. A gente tem sign, a gente tem paradigm, death, doubt, walk, talk, huff. Perceberam? Então eu posso não ter o som de P, de K, P, Q, D, B, L. Eles podem
sumir aqui. General rule, a regra geral. When two consonants appear at the start, the first one is silent. Então, normalmente, quando a gente tem duas consoantes juntas, aparecendo juntas, a primeira é silenciosa, ela não tem som, ok? Um outro fenômeno interessante, the rat in a hat phenomenon. The rat in a hat. Common confusion between H and R sounds. When H is silent, in English the letter H can be silent or pronounced depending on the word. Most words with a silent H come from Latin origins, often influenced by Old French, which also had a silent H. Examples of silent H: hour, honor, honest, vehicle, exhausted. O que nós temos aqui em comum? Não tem o som do H. Muito bem. When H has a sound. Mas aí tem as palavras em que H tem som de fato, tá? Então, the English H sounds like the soft R in Brazilian Portuguese, like in rato ou corre. A soft R sound at the start of the word. Meanwhile, the English R sounds like the strong interior R in words like porta, perto. Esse nosso som do interior mesmo, né? Common R versus H word confusions. If you don't articulate the H or confuse it with the R, you might mix up words like red hat, ride height, red hat, rare hair, right height. Memory trick, rat in a hat. Então, a ideia aqui é que a gente consiga justamente, né, perceber essa diferença desses sons do R e do H para poder trabalhar e não trocar as palavras. Então, ride, hide, red, head, my head, red, vermelho, ok? Então, vamos traduzir isso tudo. O fenômeno do duende psicótico. Cycle, no. Então, são letras silenciosas, né? Que são frequentes em inglês, principalmente nas palavras de origem grega ou germânica, tá? E aí, psicologia, psicopata, eu falei, né, do cycle, que é complicadinho. Psicopata aqui. O K e o J e o G que aparecem, né? Então, know, knowledge, enfim, tá? Knight, que é cavaleiro, knife, que é faca, né? Vocês tinham lá as palavras em inglês, então aqui a gente tem as suas respectivas traduções, tá? Em B, né? O B, então, doubt that, que não tem o som do B. E como eu falei, a gente não tem como fazer essa tradução do som. Né? Aqui a gente traduz a palavra, mas não traduz essa ideia de que o som não existe dentro da palavra, ok? Então eu preciso entender a palavra, ver a palavra em inglês para entender que aquele som não existe. Então a regra geral aqui é, quando duas consoantes aparecem no início da palavra, a primeira normalmente é muda. Inclusive essa nossa sériezinha chama o quê? Did you know? Did you know? Não tem o som do K aqui. Perceberam? Good. E aí a gente tem o fenômeno do rato no chapéu, rat in a hat. É uma confusão comum entre os sons do H e do R. Então a gente tem o H mudo, né, em inglês. Então o H pode ser mudo ou pronunciado em inglês, dependendo da palavra. A maioria delas que tem o H mudo vem justamente de origem latina e muitas vezes é influenciada pelo francês antigo, de novo o francês aqui, que também não tinha esse som do H. Então, o H mudo aparece em hora, honesto, veículo e exausto, que são palavras que têm H aqui, ou no seu início ou no meio da palavra. Em alguns momentos, o H tem som, né? Tem som, de fato, a gente tem que trazer esse som dessa palavra. E aí, esse som do H do inglês é parecido com o nosso R de rato ou de corre, né? É um som suave que tem saída de ar aqui no início da palavra. Rato, tá? E o R em inglês é parecido com o nosso R do interior do Brasil. Então, o porta, o perto, que acaba sendo um R mais pronunciado, por assim dizer.
Paty, mas eu não falo rato tão fraco assim. Então, mas a gente consegue ter essa percepção que falar rato e falar porta tem uma diferença. Mesmo que você não seja do interior para falar porta, né? Ainda porta não dá, tem porta, tá? Perceba que a diferença, inclusive, né? Então, tem confusões comuns aqui entre o som do R e entre o som do H. Se você não articular bem o H, ou confundir o H com o R nesse caso, pode acabar trocando palavras, como rato e chapéu. Então, rat e hat. Ride e hide, né? Esconder. Inclusive, vocês já devem ter ouvido falar num livro que chama O Médico e o Monstro, né? O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, tá? Que em inglês, olha, pegou bem onde eu queria aqui. Em inglês chama Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Dr. Jekyll and Mr. Hyde. O médico é o Dr. Jekyll. E a ideia do monstro aqui é o Mr. Hyde. Hyde é a ideia de se esconder, né? Ele faz essa brincadeira aqui com a ideia de se esconder, que é justamente a nossa palavra aqui, tá? Red e head, head de cabeça, né? Rare e hair, hair, cabelo. Então, a gente tem essa questão aqui que é importante pensar. E aí, o nosso truque de memória é lembrar do hat in a hat, rat in a hat, rat in a hat. Então, né, um rato no chapéu, para trazer uma ideia aqui da diferença em relação a essas palavras. Ok? Good? Eu sei que é muita informação, mas são dicas aqui de coisas que vocês vão acompanhar no dia a dia, né? Então, vocês vão começar a perceber que quando vocês até leram a palavra ali com um pezinho inicial, mas ele não vai aparecer no momento da fala. Então, essa diferenciação, porque às vezes você fala, cara, eu entendi essa palavra, mas não é assim, tá? Então, tem essa diferença, é importante a gente lembrar dela, ok? Good? Let's continue. Agora a gente vai para a parte 2 dessa nossa aula, parte 2, que é falar de numbers in English. Why is necessary to talk about numbers in English? Por que é necessário falar de números em inglês? Understanding and using numbers. Compreendendo e usando números. Learning numbers in English is a key skill for effective communication in daily life, especially during international events like the COP30. Okay? Numbers help with giving directions, sharing phone numbers, telling time, managing schedules, handling money, and reporting quantities in safety situations. Então, aprender os números em inglês é uma habilidade essencial para uma comunicação eficaz no dia a dia, especialmente durante eventos internacionais como a COP30, ok? Números ajudam a dar direções, então giving directions, sharing phone numbers, compartilhar os números de telefone, né? Claro, afinal de contas, você vai trabalhar com os números de telefone do pessoal aqui, né? Telling time, que é a ideia, né, de falar sobre o tempo, managing schedules, handling money, então organizar agendas, lidar com dinheiro, indicar horários aqui no Telling Time, né? Eu deixei como indicar horários. E informar quantidades em situações de segurança, tá? Então, todos esses elementos acabam aparecendo aqui na ideia de falar sobre números. E a gente tem um monte de número aqui. Me senti aqui praticamente, entendeu? Tomando a pílula, né? Você que é azul ou vermelha, meu Deus. Até quando a gente vê essa coisa verdinha ali passando em cima do fundo preto, dá para lembrar, né? Do Neo. Quem conhece esse filme? Ainda about numbers in English. Ainda sobre números em inglês. Gente, eu misturo muito inglês e português, vocês me desculpem. Vocês vão perceber que isso vai acontecer assim. Então, quando acontecer, lembra a tia, falar, tia, Paty, para de ficar misturando tudo. Aunt Paty, aunt de tia. Enfim. Using numbers in real life. No dia a dia aqui, ó. Tá? We use numbers every day. Let's see how. Como que nós usamos números? Talking about time. So, we use numbers to say what time is it.
What time it is? Eu já pergunto, né? What time is it? What time is it? Olha lá o nosso clock, né? Nosso reloginho ali. What time is it? What time is it? Summertime. De novo, lembrando de música. Talking about dates. We use numbers to say the day and the month. What's today's date? What's today's date? Que dia é hoje? Especificamente. We use numbers to talking about age. We use numbers to tell how old someone is. How old are you? How old are you? Quantos anos você tem? Então, nós usamos números todos os dias. Como? Falando sobre horário, né? Para dizer que horas são. Falando sobre datas, dia e mês. Falando sobre a questão da idade. Então, quantos anos alguém tem, tá? E aí a gente pergunta, esse quantos anos você tem, o how old are you, seria quão velho você é. Não é que a gente está chamando a pessoa de velha, é que a pergunta é essa mesmo, tá? How old are you? Não pergunte isso para mulheres, por favor. Isso é inadequado. Using numbers to talking about money. We use numbers for prices. How much is it? Quanto custa? Talking about addresses. We use numbers to say house or building numbers. What's your address? Né? Saiu aqui uma imagem sugerida, não sei porquê. Mas já vou arrumar isso já. Corrigido está. Já corrigi aqui. Então, no nosso example, what's your address? Qual é o seu endereço? E aí a gente tem que falar, né? O número, enfim. Talking about phone numbers. Então, we use numbers to give our phone number to someone. What's our phone number? Sorry. What's your phone number? Qual é o seu número, gata? Final tip. Knowing how to say numbers help you make appointments, talk to clients, give information, and solve everyday problems, ok? Então, a gente usa números para preços, né? Falar aqui quanto custa, por exemplo. Para falar sobre endereços, para dizer o número de casa, o número do prédio, tá? Qual é o seu endereço? Address, endereço. Falar sobre o número de telefone, então, qual o número de telefone aqui, e a dica final, né, de que saber como dizer os números ajuda você a marcar compromissos, falar com o cliente, dar informações e resolver problemas do dia a dia. E aí a gente vai ter aqui, né, justamente como que a gente fala os números. Então, number 0 to infinite and beyond. Números de 0 ao infinito e além. Tá? Essa frase ao infinito e além, vocês devem lembrar, que é do Buzz Lightyear, né, em que ele brinca com esse to infinite and beyond, ao infinito e além. Por quê? Porque números não finalizam, não terminam nunca. Né? Então, a gente trabalha com a ideia de números aqui, que nunca encerra. E aí a gente vai ter numbers, que são os números, digamos assim, que é a ideia que a gente tem do nosso algarismo, tá? Quando a gente fala number, a gente está pensando no algarismo, então no número de fato. E a gente tem a written form, que é a maneira como a gente escreve, que é a ideia do cardinal, ou do cardinal. Então, da escrita por extenso do número, ok? Então, number 0 to 10. Vamos tentar aqui, né, falar cada um deles. 0. Percebam que esse vira aí aqui, tá? 0. 1. 2. 3. Esse HR aqui, 3. Lembra que eu falei do tch ali, né, na nossa ideia do connected? Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente vai ter aqui a ideia também, né, de uma possibilidade de diferentes pronúncias, que acabam tendo uma mudançazinha de um para outro, mas são muito sutis, tá? Então, nos números, normalmente, a gente tem a sequência da numeração
nesse esquema que eu passei para vocês. Então, vou fazer mais uma vez rapidinho, tá? 0, 1, 2, 3, ó, 3, sem o aqui, tá? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Percebam que aqui no 8, eu praticamente não tenho som do H nem do T, tá? Então, também tem essa questão aqui no número 8, ok? Comeu muito, né? Na sequência, continue here. We have numbers 11 to 20. So 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Perceberam aqui este som final, né? 13, 11, do número 11, que é diferente. 12, do 12, que lembra o tio aqui. E a partir do 3, você acaba tendo resgate dos números com esse final TIN, que indica, né, a ideia da soma aqui do 10 nessa numeração. Então, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E aí a gente vai para o 20. Na nossa sequência, a gente tem os numbers de 30 to 99. E aí highlighting the pattern. Então, a ideia de como entender esse padrão que acaba aparecendo aqui, tá? Então, highlighting the pattern, tá? O que acontece aqui nesse processo? A gente vai ter a numeração da mesma maneira que o 20, então que não é tão forte, né? Mas que a gente tem que destacar aqui o padrão. Opa, eu cliquei aqui e sumiu a minha tela. Isso. A gente tem que destacar esse padrão em relação ao 30. Então, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 43, and go. 50, 51, 52, 53, 60, 61, 62, 63, and go on, and go on, and go on, okay? 70, 71, 72, 73, and continue, and continue, and continue. 8, 81, 82, 83, 90, 91, 92, 93, and again, and again, and again, okay? So, numbers 0 to 99. E na sequência, o que a gente tem? É óbvio que aqui eu não vou colocar nem a tradução, né, dos números, porque a gente tem todos eles aqui, então vocês já têm aí tudo certinho, não preciso traduzir. Mas na sequência, a gente vai ter os numbers de 100 to 1 million, to infinite and beyond, ao infinito e além. Né? A gente parou aqui no 1 million, mas não quer dizer que vai parar por aí mesmo. Nós temos também mais números que vão ser vistos depois ao longo dos nossos outros vídeos. Good? So, numbers 100 to 1 million. 100. Ok, número 100. E se eu precisar colocar alguma coisa na frente? Então, 101. 110. E esse and pode ser suprimido, tá? 101, 110. Depende de com quem você está falando. Depende do sotaque da pessoa aqui. Depende do lugar de onde ela vem especificamente, tá? Então, existe essa questão. Nós temos aqui o 200. Então, 200. 284. 284, né? 84. 300. 372. Como eu falei, o and pode sumir dali, tá? 400. 444. 444. E aí você pode ter com todos eles, né? 50, 100 and 50, 50.
Gente, isso fica muito sopa de letrinha, né? Parece que está fazendo aqui como é que chama? Um trava-língua. 550. 595. 500, né? É porque eu falei 50-50, né? Mas é 55, tá? Olha eu louca já também aqui, surtar. Então, 555. Não, 50-50. 50-50 é a ideia do meio. 555. 595. Ok? A gente começa a falar muito inglês e aí esquece de falar português, né? E aí fica misturando tudo. Enfim, na sequência aqui, no nosso, né, na nossa segunda coluna, a gente tem os numbers de 600 to 1 million. Então, nós temos lá 600. 600, não 60, 600. 637. Aí eu posso falar também 666. Aí sim, tá? 666, que é 666. Número não muito adequado, mas enfim. 700. 729. Paty, parece que você não fala 20, parece que você fala 20. É, às vezes acaba não tendo esse som do T mesmo, tá? 29. Ok? 800, 854. 854. 900, 999. 999. Aqui é o 999 que vai para 1000. 1000. Que é a ideia de 1000. Aí eu tenho 10,000, que é a ideia de 10.000. Eu tenho 100,000, que é a ideia de 100.000. E eu tenho, finalmente, 1 million. O que está no meio disso, os outros números todos, né? Então, eu posso ter 1,999. Essa relação que eu tenho aqui, tá? 10,000. Não, porque aí não dá, né? 10,999. Eu teria que colocar mais elementos aqui, né? Do 1999 eu vou passar para quem? Para 2000, tá? Então, 1999 passa para 2000. Aí, quando eu vou para 9,999, aí sim, na sequência, eu vou para 10,000. Deu para entender? Até eu confundi aqui, porque é muito número, né? É muita colocação de número para uma pessoa só. Mas a gente vai ver depois os números certinhos de um para outro ali, na sequência no outro vídeo, tá? Mas é lembrar que eu tenho a categoria de 0 to 10, 11 to 20, e aí do 20 to 100, to 100 to 900, que vai para 1,000, do 1,000 para 10,000, do 100,000 para 1 million, e assim sucessivamente uma possibilidade infinita de uso dos números aqui, ok? Então, de novo, eu vou até resgatar essa ideia. 999, 999. Eu vou para 1000. E aí, de 9,999, então, 9.999, a gente vai para 10,000. Ok? É essa a sequência. Agora eu fiz certinho, tá? Continuando aqui, tem uma questão que é importante. A gente acabou não colocando aqui no meio, né, para falar sobre ela agora, que é uma observation aqui, muito importante. In English, large numbers are separated by commas. Então, em inglês, os números maiores são separados por vírgula. And in Portuguese, by periods. Em português, por ponto. Então, onde a gente usa ponto, o inglês usa vírgula, ok? A numeração, a ideia da numeração é a mesma. A única questão é que eles usam
a vírgula, onde a gente usa ponto para separar os números. Good? Muito bem, let's practice. Estava faltando a gente praticar aqui um pouquinho, né? Mini match problems e listening reading activities, ok? Então, vamos para o nosso Simple Math Challenge. Problemas matemáticos muito simplesinhos. Say the result aloud. Fale os resultados em voz alta, por favor. Question answer. Essas aqui são as nossas questions. Essas são as nossas dúvidas. 2 plus 3 equal. 2 plus 3 equal. Good. Answer 5. Okay. 5 minus 1 equal. 4. Good. 10 plus 10 equal 20. 20 minus 5 equal 15. Very good. Acertou tudo? Congratulations para você. Muito simples, né? E aí vocês viram que eu usei alguns sinaizinhos, né? Falei sobre alguns sinais que acabam sendo interessantes no momento da gente pensar a ideia, né, dos problemas matemáticos, que é o plus, sinal de mais, o minus, que é o sinal de menos, e o equal, que é o igual, neste caso, tá? Então, plus, opa, toda a resposta aqui. Plus, minus, equal, ok? Na sequência, a gente tem contextual exercise. Event scenario, Cup 30. Imagine you are a volunteer at the Cup 30 registration desk. Answer these questions in English. In English, please. How many delegates are there if 10 arrive in each of the three buses? How many delegates are there if 10 arrive in each of the three buses? Então, quantas delegações a gente tem? Se eu tenho 10 chegando em 3 ônibus cada. $30. Very good. 30. Acertou aí? Tranquilo? Porque a ideia que eu tenho aqui é da multiplicação, né? Professora, a senhora não falou do sinal de multiplicação. Verdade, eu não falei. Eu não falei do sinal de multiplicação. A gente vai falar sobre ele ainda, ok? Mas a ideia aqui é multiplicar um pelo outro, tá? Então, a gente faz esse processo da multiplicação. Good? E tudo bem, segue o jogo. Vida que segue aqui neste momento, ok? Na sequência. If you have 20 badges and 7 are already used, how many are left? If you have 20 badges and 7 are already used, how many are left? Você tem 20 crachás e 7 já foram usados. How many are left? 13. Very good. Sobraram 13 crachás. Good. A speaker session starts at 10 a.m. and ends at 12 p.m. How many hours is the session? A speaker session starts at 10 a.m. and ends at 12 p.m. How many hours is the session? Então, nós temos uma sessão aqui, né, que começa às 10 e termina ao meio-dia. Quantas horas tem essa sessão? Very good. 2 hours. Muito bem. Mais uma. If 50 visitors come each day for 2 days, how many visitors in total?
If 50 visitors come each day for 2 days, how many visitors in total? Então, se eu tenho 50 visitantes por dia, em 2 dias eu tenho quantos visitantes? 100. Very good. Vamos ver se a gente acertou tudo? 2 plus 3, 5. 5 minus 1, 4. 10 plus 10, 20. 20 minus 5, 15. Good. The first answer is 30. How many delegates are there if 10 arrive in each of the 3 buses? If you have 20 badges and 7 are already used, how many are left? 13. A speaker session starts at 10 a.m. and ends at 12 p.m. How many hours is the session? 2. And if 50 visitors come each day for 2 days, how many visitors in total? 100. Good? Acertou tudo? Muito bem. E aí a gente tem aqui, né, a nossa tradução desse material todo. Então, em inglês, os números grandes são separados por vírgulas, em português a gente separa por ponto. Já vimos, né, essa proposição. E aí a gente praticou esses probleminhas de matemática. Então, 2 mais 3, 5. 5 menos 1, 4. 10 mais 10, 20. E 20 menos 5, 15. Muito bem. No nosso exercício contextual, então, quantos delegados haverá se 10 chegarem em cada um dos 3 ônibus? Vamos supor que eu tenho 3 ônibus aqui, né? Se você tem 20 crachás, 7 já foram usados, quantos ainda restam? A palestra começa às 10, termina às 12, quantas horas a sessão? Esses 50 visitantes chegarem por dia durante 2 dias, quantos visitantes temos no total? Ok? Então, acabam sendo problemas aqui interessantes para a gente pensar e para a gente utilizar no contexto, né, desse processo cotidiano, ok? So, let's continue, okay? What we're talking about now. Fun facts. Whoa! Fun facts about numbers, okay? So, dates has different formats. In English, dates are often written month, day, year. Example, July 4, 2025. 07 month, 04 day, 2025 year. Okay? I can say 2025 for year is usual. Good? Em português, day, dia, mês e ano. Então, 4/7/25. Tip, be careful. When you see a date like 03/05/2025, in English it means March 5. But in Portuguese it means 5 de maio, não, né? 3 de maio. Sorry, 3 de maio, ok? A gente escreve pensando em inglês e acaba colocando equivocado. Depois eu acerto para vocês lá direitinho no material. Good? Não pode esquecer desse detalhe técnico. Então, em língua inglesa, eles costumam colocar mês, dia e ano. Se você está vendo o calendário em língua inglesa, é mês, dia e ano. E a gente não pode confundir com o nosso calendário em português, né, que fica dia, mês e ano. Neste caso, March 5 é 3 de maio, tá? March 5 em inglês, 3 de maio em português. Good? So, room numbers. Where is room number 205? Or 205. You can say one or another. Mini dialogue. Visitor says, excuse me, where is room 205?
205. Steph, it's on the second floor, down the hall on your left. Visitor say thank you. Opa, aqui a gente já tem um monte de coisa diferente, né? A gente vai ter, num outro momento, essa ideia de direção, mas já vamos adiantando aqui um pouquinho o processo, tá? Então, a ideia aqui é a gente entender as possibilidades, na verdade, do uso dos números e das maneiras diferentes de falar os números, ok? Então, é essa relação que a gente acaba tendo aqui. Então, as datas têm formatos diferentes, como a gente falou, né? Em inglês, as datas geralmente são escritas no formato mês, dia e ano. Em português, dia, mês e ano, tá? Então, 4 de julho de 25 fica, né? Dia, mês e ano para brasileiro. Em inglês vai mudar 7, 4 e 2025. Então, quando você vê uma data aí, conto, né? 5 de março, em português pode significar 3 de maio. Então, vendo que aqui tá certo. Aqui eu coloquei certinho. Lá eu estava pensando em inglês, eu estava escrevendo em inglês, pensando em inglês, ok? E aí, em relação a esses números, né? Então, onde fica a sala 205? Nós falamos 205, a gente não fala 205. Onde fica a sala 205? É mais difícil do brasileiro falar esse 205. Então, alguém vai chegar para você e falar, excuse me, com licença, onde fica a sala 205? Ou 205. Aquele ou tem a ideia de zero, neste caso, tá? Sempre que tiver um número que tem um zero no meio, eles podem usar este ou aqui. E aí a gente não fala 205. Onde fica a sala 205? Na sala 205. A sala 108. 108. Muito difícil a gente falar 108, né? Então, o funcionário aqui, o staff, né, vai responder o quê? Second floor, no segundo andar. Final do corredor, à sua esquerda, left, esquerda, tá? Então, a gente já está adiantando aqui elementos que vão aparecer num próximo momento. Tudo bem? Visitante say, o visitor diz aqui o quê? Thank you, obrigado. Vocês estão vendo, né, gente? Eu leio uma coisa e eu penso na outra língua. Isso é complicadíssimo para mim. Mas tudo bem, a gente vai se ajeitando, ok? Então é só pensar nesse processo de que há diferença de data e diferença no sentido de como eles podem falar com você. Good? Outra questão aqui. Addresses. We use numbers for street names and house numbers. Então, em inglês, eles podem usar o número como nome de rua também, tá? Além do número da casa, ele pode ter um número da rua, né? Então, 14th Street, a rua 14. Nesse caso aqui, a gente está com um exemplo simples, tá? My address is 100 ou 150 Green Street. Outra questão que é importante aqui também para entender, eles acabam trocando a ordem, né? Então, a gente fala rua Green, nesse caso rua Verde, número 150, eles vão fazer ao contrário. Eles vão falar primeiro a numeração e depois o nome da rua, sendo que rua, né, ou avenida vai ficar ao final. Então, my address is 115 Green Street, ok? E aqui é um challenge para a gente finalizar esse processo. Can you say this? Room 312. 312 ou 312. Lembra que pode cair o exinho aqui. Good. Apartment 45B. 45B. Apartment. Okay? Year 2025. 2025 ou 2025. Okay? And the date, July 15, 2025. Aqui seria o 15º dia, tá? Então, eles têm também essa questão de colocar aí, né, o ordinal como se fosse
Aliás, o cardinal como se fosse numeração ordinal. A gente também vai falar sobre isso num outro momento, ok? Essa foi pegadinha, professora? Foi pegadinha. Mas é para a gente entender que existem outros contextos ou outras formas, né, na questão do uso dos números, das datas e coisas que tais, ok? Então, daqui, a gente finaliza. Nice. E I see you next class. Então, voltem, leiam, ouçam novamente, sigam as dicas das tutoras, né, o material que fica lá na sala de dúvidas. Deem uma lida no material com calma. Não esqueçam de fazer o questionário, que resgata muito da informação que a gente troca aqui. E assistam também aos vídeos que a gente tem como sequência deste material, ok? I see you next class, so bye-bye and thank you.